Muito bem, estamos aqui de volta para falar do capítulo número 3 da obra A Unidade do Conhecimento, né? A Consciência. É uma obra, estou até com ela aqui na frente de vocês, né? Uma obra muito interessante que eu passei a admirar, embora eu tenha alguns pontos de divergência com o autor, mas eu tenho muitos pontos de convergência. A razão nunca fora soberana ou tão soberana assim. Tá? Então, a razão vinha sendo massacrada e, a partir do iluminismo, a razão passa a dominar. Ela vai para debaixo dos holofotes e aquela situação começa a ser muito boa, traz muitas coisas boas, mas traz junto consigo a arrogância, né? A prepotência da razão, achando que a razão dá conta de tudo. Tá? E ele faz uma crítica, e eu concordo muito com ele. Também concordo com essa crítica à razão. Eu que sou um cara muito racional, que eu gosto muitíssimo da razão, eu devo ter a noção, e tenho essa noção, de que a razão não dá conta de tudo. Tá? Esse foi o problema do iluminismo. Tá? E ele faz uma crítica também à situação de Rousseau. Tá? Rousseau ele coloca na questão da igualdade que a vontade, segundo ele, seria decidido por uma assembleia. A vontade geral seria decidida por uma assembleia. Então, essa assembleia representaria a vontade de geral. E se algum indivíduo estivesse contra a vontade geral, ele deveria ser simplesmente eliminado. Tá? Então, é uma visão reducionista, uma visão que leva depois, segundo o autor aqui, o Robespierre, líder do terror, do reino do terror, né, da Revolução de 1793, ele coloca aqui que Robespierre captou essa lógica bem demais. E ele e seus companheiros jacobinos, através da França, implementaram a força necessária de Rousseau, de modo a incluir condenações e execuções sumárias de quem se opusesse à nova ordem estabelecida. Nisso morreram nobres, sacerdotes, dissidentes políticos, os considerados desordeiros, né? Enfim, tem toda uma questão aqui de perseguição e uma coisa realmente complicadíssima, tá? Complicadíssima. Depois ele fala de Napoleão, das coisas todas, tem muito problema aqui. E acabou se transformando num ideal totalitário. Tá? Totalitário. Inclusive fazendo críticas aqui tanto ao fascismo como ao comunismo. Tudo que se arroga, tudo que vai para uma questão totalitária, ele é contra. Ele cita Rousseau, né, na questão do romantismo. E Rousseau ele era um romântico acima de tudo, mas também ele é tido como um dos filósofos do iluminismo. Eu acho Rousseau um cara equivocado. Tá? Eu deixo bem claro aqui minha postura em relação a Rousseau. E a obra coloca aqui justamente isso. Né? Ele era um romântico, ele era equivocado. E para Rousseau, o saber e a ordem social são os inimigos da humanidade. Tá? Eu não vejo assim, eu vejo que tanto a ordem social como o saber, eles são os amigos da humanidade, os melhores amigos. Tá? Rousseau já veio de maneira diferente. Abre aspas aqui, tá? Para o autor. A humanidade, alegou Rousseau, foi originalmente uma raça de nobres selvagens, olha o equívoco de Rousseau, em um estado natural pacífico. Onde isso? Né? As tribos se matavam. Está errado aqui, Rousseau, mas enfim. Mais tarde, corrompidos pela civilização e pela erudição. Então ele vê a civilização como um mal. Então qual que é a proposta de Rousseau? Voltarmos, regredirmos ao estado natural. Por isso que todo movimento chamado o movimento de esquerda, que se autoproclama progressista, na verdade, como eles seguem Rousseau, eles são regressistas, na verdade. Tá? Tem todo esse problema aí, uma série de implicações aí terríveis.
Então, para Rousseau, religião, casamento, leis, governos são engodos, criados pelos poderosos visando seus próprios fins egoístas. Tá? Não que ele esteja totalmente errado, os governos e muitas coisas às vezes são criados com finalidades egoístas, sim, tá? Mas você repudiar a ordem, repudiar todas as religiões, repudiar a, a postura monogâmica, Rousseau está completamente equivocado nesse ponto. Tá? E todo movimento seguidor de Rousseau, em geral movimentos ditos, né, sociais-democratas, que não são nem sociais nem democráticos, ditos progressistas, que na verdade são regressistas. Então toda essa movimentação está equivocada junto com o Rousseau aqui. Tá? O preço a ser pago pelo homem comum por essa tramóia de alto nível e o vício é a infelicidade, no pensamento de Rousseau. Tá? Em que ele comenta aqui, o autor, tá? Wilson, enquanto Rousseau inventou a forma totalmente imprecisa de antropologia, os românticos alemães, liderados por Goethe, Hegel, enfim, uma série de outros aqui, resolveram reinserir a metafísica na ciência e na filosofia. Só que eles inseriram de maneira equivocada. Eu devo fazer essa parte aqui, mas tudo bem, houve uma inserção. E para concluir, gente, que é um capítulo muito extenso, ele termina ali no pós-modernismo, né, dizendo que o pós-modernismo é a antítese polar do iluminismo. A diferença entre os dois extremos pode ser expressa em linhas gerais. De um lado, os pensadores iluministas acreditando que a razão dá conta de tudo, ou seja, o ser humano pode saber tudo. E do outro lado, os pós-modernistas dizendo que não podemos saber nada. Tá? Ambos incorretos, tá? Inclusive o pós-modernismo, com premissas totalmente equivocadas. Totalmente. Tá? Os pós-modernistas, embora eles sejam um contraponto do iluminismo, mas é um contraponto também equivocado, tá? Dizendo que não podemos saber nada, porque a razão e a ciência podem conhecer alguma coisa, sim, não saberão tudo, mas podem conhecer alguma coisa. Existem verdades objetivas? Sim, senhor, tá? Mas dentro da regra do pós-modernismo, diz o autor aqui, é a regra de uma bandeira negra da anarquia, estou abrindo aspas, tá, para o autor, para o Wilson. A questão da filosofia relativista, tá? Então tudo é relativo, que até o nosso querido Roger Scruton fala de maneira muito agressiva sobre o relativismo. Ele tem uma, eu vou abrir aspas, mais ou menos, ele diz que o relativismo moral é o território da fuga dos canalhas, né? A primeira desculpa para as pessoas vias, as pessoas muito erradas e tal. O Scruton é muito agressivo com relação ao relativismo moral, tá? Porque realmente o pós-moderno faz isso. Tudo é relativo, então não existe o certo e o errado, então vale tudo, tá? Então vale tudo, tá? E você, se fizer algo ainda considerado errado, que já não existe o errado, mas se for considerado errado, a culpa ainda é da sociedade, não é tua. Então é uma arrogância do antropocentrismo, da questão de você defender o ego. Ninguém, tudo é relativo, então ninguém pode te atacar, porque você usa sempre a resposta, não, mas essa é a minha opinião, como se a sua opinião fosse intocável. Tá? Então o cidadão começa a defender o nacionalsocialismo de Hitler, e aí como é que fica? Aí o pós-moderno ataca. Ué, mas não é tudo relativo? Então, não, tem coisas objetivamente, absolutamente equivocadas. Então, o nacional-socialismo hitleriano, equivocados, tem que marcar com X, errado. Então, tem o errado. Né? O fascismo de Mussolini, né? Tudo no Estado, nada fora do Estado, nada além do Estado. Errado. Tá? Errado. Então,
O relativismo está baseado em falsas premissas, né? Tem as versões extravagantes do construtivismo, essa coisa toda, aí está tudo errado. O multiculturalismo, todas as culturas são igualmente éticas. Não, gente, não de jeito nenhum. Tá? Movimentos culturais como, por exemplo, Rinhas de Galo, Touradas, tudo isso não vem a colocar no mesmo patamar de uma cultura, assim, vamos dizer, inocente, comprar presentinhos natalinos. Né? Isso não é uma cultura inocente. Agora, amar ao próximo, né? Vamos dizer, não, o jargão cultural, né? Ame ao próximo como a você mesmo, como a si mesmo. Isso é um aspecto cultural muito mais elevado do que Rinhas de Galo, Farra do Boi, essa coisa toda aí. Então, não há o Wilber, né, que o filósofo contemporâneo quer, o Wilber chama de flatland, uma planície cultural, uma planície ética, em onde todas as culturas estão sediadas. Não, tem culturas, umas melhores, outras piores. Por exemplo, a infibulação, o preconceito contra a mulher, tudo isso é horroroso. Então, todas as culturas iguais? Não. Tá? Não, existem culturas mais avançadas e culturas mais atrasadas. Tá? Essa é a grande mentira de Rousseau, do próprio do movimento do multiculturalismo, muito ligado ao movimento político que se chama de esquerda. Tá? Isso tudo é muito polêmico, tá? Mas existem falsas premissas nisso tudo aí. Tá? E ele coloca mais situações aqui, tá bom, gente? É praticamente uma crítica ao etnocentrismo. Tá? Ao etnocentrismo. Tá? Tem muita coisa boa aqui, muita coisa boa. Merece ser lido esse terceiro capítulo aqui, viu, gente? Principalmente no finalzinho, que ele faz uma crítica ao Foucault. Foucault tem coisa boa, como todos os autores, mas tem muita bobagem também dita por Foucault, que era outro ateísta, né? Em geral, quando o filósofo parte para o ateísmo, em geral, não todos, mas geralmente começa a falar besteira. Tá? Começa a confundir as coisas aí. Tá? Tanto é que eu gosto, por exemplo, do Pondé, que ele fala, eu sou um ateu não praticante. Eu não misturo o ateísmo com outras coisas aqui, com ativismo. Tá? Então, eu prefiro muito mais o teísmo. Tá? Eu acho que faz mais sentido. Tá bom, gente? Então, ele faz críticas aqui à psicanálise lacaniana, ao ecofeminismo, a todo socialismo aí, essas pautas, né, o neomarxismo e tal, e ele termina tudo isso com a crítica à desconstrução, até mesmo à nova era, esse tal holismo, que não é holismo, coisa nenhuma da nova era. Tá, gente? Ele desce o sarrafo aqui no pós-modernismo. Tá? Muito interessante. Tá? E ele termina assim. E aí eu encerro esse meu áudio. Né? Suas ideias, ele está falando da ideia pós-modernista. Suas ideias são como centelhas de fogos de artifício que se espalham em todas as direções, destituídas da energia subsequente. Ou seja, você solta opiniões para todos os lados, mas depois você não sustenta. Você não tem base. Você fica na superfície. Tá? O pós-modernismo, ou para usar uma linguagem, você está na modernidade líquida, né? Para usar aí a linguagem do Bauman. Tá, gente? Então, é uma crítica ao pós-modernismo e há uma crítica aqui também ao iluminismo, críticas essas que eu ecoo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abração.